Por mais que a gente vá fazer uma seleção de franqueados e não uma venda de franquia, vão haver pessoas que daqui a pouco não vão se identificar tão bem com o negócio, que por uma questão de vida pessoal vai acontecer alguma coisa e eventualmente pode ser necessário uma transição, né? Para uma loja do zero do Quero Café, precisa ter muita energia. Tudo isso é importante para empreender. Só que quando a gente pega uma loja em retomada, uma loja em repasse, mais ainda a gente tem que ter essa característica de muita força de vontade e disciplina, porque a gente entra num negócio e a gente não tem a oportunidade de formar a cultura do zero daquele negócio. A gente está entrando num negócio que tem uma cultura, e essa cultura ela tá nos cantinhos, ela tá, como eu falo, nos rejuntos da parede, ela tá no ar, e ninguém consegue chegar e virar essa chave e mudar isso. Lá no início do Quero Café, quando eu e o Felipe decidimos ir para a franquia, o que a gente sempre pensou? Cara, a gente está sentado aqui, tu vai se tornar um franqueado nosso, isso aqui é um casamento, a gente vai viver casado pro resto da vida. Uhum. Né? Era esse nosso sonho, assim, né? E ele é o nosso sonho ainda, na Sim. verdade, que a gente consiga construir relações sustentáveis e que aquele franqueado que está chegando hoje, um dia tenha 2, 3, 4, 5 lojas, vá desenvolvendo pessoas, vá dando espaço para as pessoas, e esse é o nosso sonho grande hoje, né? Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que, cara, no meio disso, por mais que a gente vá fazer uma seleção de franqueados e não uma venda de franquia, vão haver pessoas que daqui a pouco não vão se identificar tão bem com o negócio, que por uma questão de vida pessoal vai acontecer alguma coisa e eventualmente pode ser necessário uma transição, né? O Uhum. Eduardo Croce botou a loja tal e daqui 2 anos não faz mais sentido, eu, Matheus, sou o novo franqueado e entro para aquela operação. Foi o que a gente fez, esse movimento que a gente fez em Venâncio, né? Que era uma loja do Samuel, né? Que Uhum. tocava, e tu acabou entrando lá. E a gente sempre fala que para uma loja do zero do Quero Café, precisa ter muita energia. Tem que botar, tem que cair na real, na vida real, como tu viu, né? Que não foi no Quero, foi lá na tua loja de Uhum. bicicleta, que não é desmerecendo a faculdade, o Não, colégio, não. o concurso público, o que for, né? A Exatamente. questão é que quando a gente cai para trabalhar e ter o seu negócio, aquele monte de ideia que a gente tinha, a gente vê, opa, isso é só uma ideia, executar ela não é nada fácil, né? Muita coisa sai da nossa mão, e, enfim, a gente vai se dando conta que quando a gente estava na cadeira analisando algum negócio de uma outra pessoa, cara, a gente não tinha toda a informação. A gente está ali olhando o cenário ideal. Não, é que talvez tudo que está pensando na tua cabeça, se tudo for dando certo. Só que no meio as coisas não vão dando tão certo como tu imaginava, isso, aquilo. Tu aprende as coisas que... Tu aprende o ser humano, tu aprende que tu vai ter que lidar com 5, 6, 10, 20 pessoas e que essas pessoas não são um processo redondo, elas têm emoções, elas têm dias que elas estão melhor, outros dias É. elas não estão tão bem, que a gente tem que cuidar delas e os desafios que a gente pode falar logo um pouco mais. Mas tudo isso é importante para empreender. Só que quando a gente pega uma loja em retomada, uma loja em repasse, mais ainda a gente tem que ter essa característica de muita força de vontade e disciplina. Porque a gente entra num negócio e a gente não tem a oportunidade de formar a cultura do zero daquele negócio. A gente está entrando num negócio que tem uma cultura. E essa cultura, ela tá nos cantinhos, ela tá, como eu falo, nos rejuntos da parede, ela tá no ar. E ninguém consegue chegar e virar essa chave e mudar isso. É o tempo, são semanas, meses, semestres para mudar aquilo. E aí precisa ter muita energia. Por quê? Tem que ter energia para quê? Quando a gente pega uma loja de repasse, muitas vezes aquela loja não tá com o movimento que a gente gostaria que tivesse, né? Ou depois a gente vai falar de números. Hoje, na média dia, passa a mesma quantidade de pessoas na loja de Venâncio que passava há 4, 5 anos atrás? Não, passa muito mais. Passa o dobro de pessoas lá dentro. E qual é uma coisa super importante para passar mais pessoas dentro de uma loja do Quero Café? É uma energia boa, é uma vibe boa, é um sorriso no rosto, é o pedido chegando o mais rápido possível e chegando bom. Como lá no início da história aconteceu quando tu chegou no Quero Café de Lajeado. Tu foi surpreendido com um produto Uhum. bom, com atendimento bom e com lugar, que é o que a gente se propõe a entregar, que nem sempre a gente consegue, mas que a gente se esforça para, na grande maioria das vezes, conseguir entregar. E beleza, só que aí tu assume a loja hoje. Daí tu vai pra loja. Daí tu vai todo empolgado. E hoje tu tá empolgado. Só que não tem cliente.
E daí tu tenta falar, pessoal, tem que sorrir. Sorrir pra quem, cara? Não tem ninguém aqui dentro. Aí aquela energia começa, inclusive, a te baixar. Só que tu não pode baixar. Tu tem que continuar dando a batida e acreditando. Nós vamos virar o jogo. Não sei quando, mas nós vamos virar o jogo. E eu vou fazer isso, e eu vou fazer coffee. E eu vou tentar fazer a coisa virar, né? Então, se a gente olha hoje, tu é a pessoa que conseguiu ser mais feliz ou mais eficiente na retomada de uma loja. Graças a Deus a gente não tem muitos repasses na rede, a gente tem pouquíssimas situações dentro da história aí, mas sem dúvidas tu escreveu um capítulo importante do Quero Café com alguém com uma habilidade, com uma energia única para virar o jogo de uma loja. E isso aconteceu em Venâncio. E depois dessa jornada a gente entra também em Santa Cruz, fazendo um cenário muito parecido, né? Então, cara, o que tu acredita que são as coisas mais importantes que tu botou em prática na loja de Venâncio e de Santa Cruz para fazê-las crescerem tanto em vendas, em resultado, né? Vendas inicialmente e depois que é convertido em resultado, né? Então, se nós olharmos aí em 2023, para 22, a loja de Venâncio foi a loja que mais cresceu em faturamento, né? Comparando ela mesmo versus o ano anterior. Em 2023 ali foram quase 3 vezes mais do que a média da rede do Quero Café. Em 2024 a história da loja continuou. Ela hoje está em patamares que talvez nem tu não imaginava em 3 anos atrás. Ela está num nível muito legal. E para quem não é do Quero saber, basicamente... o que faz uma loja do Quero crescer em faturamento é entregar um nível de serviço bom para o cliente, melhorar a nossa entrega lá, a nossa energia dentro de loja, né? Porque o produto seguiu sendo o mesmo, o cardápio seguiu sendo o mesmo e o ponto mesmo. Isso aconteceu em Venâncio. E agora tá fechando quase um ano que tu tá em Santa Cruz. 9 meses. 9 meses, né? E a gente tá nesse momento gravando podcast aqui no mês de abril. Quando a gente olha janeiro e fevereiro, a loja cresceu mais de 50% versus o ano anterior. Quando a gente olha março e abril, a gente está falando de mais de 80%. Né? Então, traduzindo em números, se a loja vendia, por exemplo, 100 mil reais, ela está lá em março de 2024, ela está nesse mês de março de 25, ela vendeu 180 mil reais. Então, crescimento de 80%. Não é esse número, mas trazendo aí a porcentagem. Cara, o que é isso? O que tu faz? O que tu bota em prática aí? Vai, isso é... Outros franqueados, né, já perguntaram, assim, e sinceramente, cara, fica meio sem resposta, assim, sabe, Matheus? Porque não é uma coisa ou outra, assim, né, em específico. Só, cara, desde que eu entrei, assim, eu sempre tentei me colocar como cliente, assim, sabe? E eu sempre fui, de certa forma, crítico, assim, aos lugares que eu frequentava, ou o que eu comia e bebia, mas não crítico chato, assim. Crítico no sentido de olhar e pensar assim, cara, se eu tivesse aqui, eu não deixaria essa xícara assim, eu deixaria ela assim, sabe? Entendeu? Meio que aquele toque, assim. Ou aquela, que nem tu bota nos vídeos, às vezes ali, né, tu foi no banheiro e tinha um pedacinho de papel no chão. Cara, se tu, dono da loja, tu passar por cima disso e tu não juntar, tu tá fora do game. Tu tá desconectado com o teu negócio, sabe? Porque é uma infinidade de ações que acontecem nas nossas lojas, né? Acontece de tudo na nossa loja. De produções e de pedidos. Tu não consegue estar em todos os lugares. É impossível, né? Mesmo tu estando dentro da loja. Então, assim, tu não tem a visão do todo nunca. Mas tu tem a visão do momento que tu tá, o que tu tá olhando, o que tu tá fazendo. E tu vê o que precisa ser feito. Entendeu? Então, se aquilo que tu tá vendo tu não tá fazendo, tu imagina a quantia de coisas que vão ficar por fazer. Fica difícil explicar, mas não tá assim, ó. A gente tem... os nossos olhos, nossas mãos vão estar presentes em alguns momentos da loja, em alguns pontos da loja. E a gente vê o que precisa ser feito. Eu acho que a maioria vê. Mas a gente, enfim, às vezes procrastina, ou não faz, ou acha que não é importante, ou acha que ele não vai surtir efeito. E surte muito efeito. Né? A questão do atendimento em si. Logo que eu assumi a loja de Venâncio e a de Santa Cruz, eu fiz questão de estar à frente do negócio atendendo mesa por mesa. Se eu pudesse atender todas as mesas, eu iria atender todas as mesas. Ah, Cláudio, mas tu não precisa treinar outras pessoas para fazer isso? Sim, preciso. Mas o único jeito de eu treinar elas é elas verem eu fazendo e me acompanhando.
vendo a minha entrega, vendo o meu corre, vendo que eu tô preocupado, vendo que eu tô atento a tudo que tá acontecendo na loja, que eu tirei um pedido aqui, mas eu sei que tem outra mesa lá que não foi atendida, ou um pedido da mesa que chegou antes, o que aconteceu, sabe? Aquela questão, assim, de viver o negócio mesmo.